Bem, implementação da análise experimental de algoritmos para caminhos mínimos dirigidos. Esse trabalho está sendo feito por mim, Jefferson dos Santos, meu professor Diego Luiz Brandão, matéria de APA, e vamos lá. Algoritmos de caminhos mínimos, também conhecido como SSP, tá? É o Single Search Profit Graph, é um dos problemas fundamentais da teoria dos grafos. Tem aplicações diretas na área de computadores, sistemas de transporte, logística, roteamento de internet. E quando é um gráfico dirigido, ele procura sempre o menor caminho proposto. Os algoritmos trabalhados nesse trabalho é o Draxta, como o Baseline, o Graham Core, e o algoritmo de comparação, que lançou ano passado, né? Ele tenta quebrar a barreira de ordenação, né? Feito por Godot e uma galera com ele. A proposta do trabalho é comparar Draxta com Duna e Duna com Dragon Forte. Então, a gente fez um trabalho de simulação e conseguimos comparar a velocidade de execução dos algoritmos. O conceito básico de um grafo. Um grafo dividido, ponderado, é definido pelo gráfico em de arestas, onde V representa o conjunto de vértices e E representa o conjunto de arestas direcionadas, cada um associado a um peso não negativo. No caso do homofone, tem peso negativo. No problema de SSP, deseja-se calcular a menor distância acumulada entre o vértice fonte, né, fonte do vértice, e para vértice, fonte de vértice. O algoritmo de Draxler, não sei se é assim que se pronuncia, mas desculpa, utiliza uma abordagem gulosa, ou seja, tem uma fila de prioridade para selecionar o vértice com a menor distância estimada, alcançando complexidade do Big O, né? O absoluto de restas, mais as vértices com o log de vértices. Já o algoritmo de Norman Forte, ele resolve o problema por meio de relações sucessivas, né? De todas as arestas do gráfico, garantindo uma correção mesmo na presença de peso negativo, ao custo de complexidade de mil vértices arestas. Trabalhos recentes mostram que uma exigência de ordenação completa pode ser deixada de lado. O trabalho do Bloom, ele apresenta o primeiro algoritmo determinístico para SSP em gráfico dirigido que quebra a barreira de sorteio, motivando o desenvolvimento de estratégias baseadas em controle de fronteiras e relações localizadas. Aqui está o funcionamento para a gente entender como é que funciona a Braxta e comparando ele com o Drone e depois a gente vai comparar ele com o Bloom. Como é que funciona? Bem, a gente vai analisar linha a linha. Então, ele começa iniciando, assumindo o vértice alcançável, né? Então, o início. A distância da fonte para ela mesma é definida como zero. A fila de prioridade mantém vértices ordenados pela menor distância estimada, enquanto existirem vértices candidatos a serem explorados, o algoritmo continua. E é esse while, né, ali. E no 5 ele ocorre a decisão central do algoritmo, né, que é remover a vértex, né, a família distância. No 6 o algoritmo ele agora tenta entender, estender o menor caminho conhecido até um, né, para os seus vizinhos diretos. No 7 é verificado que passa por um, produz um caminho mais curto até B, então ele sempre está analisando ali seus vizinhos. O 8 se um caminho melhor for encontrado, a distância de V é atualizada. Então ele acaba passando para o próximo vértice e aí fala, olha, isso aqui agora é um novo caminho, daí tenta ver os vizinhos. No 9 como a distância de V mudou, a posição da fila de prioridade precisa ser ajustada. Então, aquela fila feita lá em cima, né, ele, ele diminui. E vai diminuindo até conseguir achar onde ele quer chegar. O 12 quando a fila fica vazia, seja depois os versos alcançados já estiverem suas distâncias finalizadas. E no 13 o algoritmo retorna um vetor de distância, né, que contém a menor distância da fonte a cada vértex, ou o infinito, cada vértex não seja alcançado. Já no Belmont Forte,
ele pula algumas etapas. Então, os dois iniciam da mesma maneira, né? O algoritmo começa assumindo nenhum vértice alcançado a partir da fonte. A distância da fonte ela mantém a mesma, definida como zero, e aqui começam as mudanças. O algoritmo ele executa V-1, né? Vértice-1, interações completas. No 4, para cada interação, todas as arestas do gráfico são examinadas, sem exceção, independente se a aresta é negativa ou positiva. No 5, o algoritmo verifica se o caminho V pode ser melhorado, passando por um. No 6, se o caminho mais curto for encontrado, a distância deve ser atualizada. É assim que ele trabalha. E o 7 e o 8, né, todos os vizinhos foram analisados, se possível melhorados. No 9, após ver as interações, nenhuma melhoria adicional é possível, o gráfico tem ciclos negativos. Então, ele analisa, fica ali rodando, até onde dá para atualizar. Se não der mais para atualizar, ele, beleza, legal, ele encerra por aqui. E o que, que ele devolve? Ele é um vetor de distância, que agora contém as menores distâncias da fonte para cada vértice, e os valores corretos, mesmo na presença de peso negativo, os que não haja ciclos negativos. Aí vem o dúvida. O algoritmo é um pouco maior, mas ele quebra a fronteira de coordenação. Então, ele começa ainda da mesma maneira, né? Ele começa assumindo um número vértice alcançável a partir da fonte. A distância da fonte para ela mesma é definida como zero. A fronteira representa o conjunto de vértices ativos, ou seja, vértices a partir dos quais ainda pode haver propagação e melhorias, tá? Que é ali o nível 3. O 4, enquanto houver vértices ativos capazes de gerar melhorias, o algoritmo continua. No 5, o conjunto armazenará os vértices que tiverem suas distâncias melhoradas durante a interação atual. No 6, o parâmetro K ele limita o número de relações locais realizadas antes de atualizar a fronteira. No 7, o algoritmo não percorre todos os vértices do gráfico. É aqui onde fica o pulo do gato, porque ele não fica analisando todos os vizinhos. Ele só vai para onde ele tem interesse. No 8, para cada vértice do ativo U, são examinados apenas as arestas que partem de U, né? No 9, o algoritmo verifica se o caminho até V pode ser melhorado, passando por U. E 10, se o conjunto mais curto for encontrado, a distância de V é atualizada. E aí ele faz com os outros, né? Se no 11 ali, sempre que um vértice tem uma distância melhorada, ele é marcado como ativo para a próxima rodada de propagação e ele passa para o próximo elemento. Aí da linha 12 até a 15, eles encerram as relações de arestas, a varredura da fronteira e o controle local definido por K. E ele retorna, né, a nova fronteira, passa a apontar exclusivamente os vértices que sofreram atualizações. A aplicação disso, a gente pode ter em determinados lugares. Isso aqui foi um simulado de um grafo. Então, tem um grafo original, partindo do zero, tá? E todos eles executaram da mesma maneira, né? Eles acharam o mesmo caminho, 0, 4, 3, 5, né? Mesmo ali contendo nos cantos os valores negativos. Acho que eu botei, não, acho que eu não botei valor negativo, mas ele trabalha bem. E essa aqui foi a diferença, então, dos controles. Conforme aquele grafo anterior, esse grafo aqui, a diferença de velocidade de execução é muito grande. Então, Traxta, como o baseline, ele foi o mais longo. O Bellman Ford ele executou um pouco mais rápido, mas o simulador das fronteiras ele foi absurdamente mais rápido do que os outros dois comparadores. E executaram o mesmo caminho. Então, foi muito rápido. Então, ele conseguiu bater o Traxta simplesmente por não olhar tudo, mas só olhar o caminho que mais importa, né? Independente se está ordenado ou não. Os resultados indicam que no cenário avaliado, né, aquele gráfico, o simulador baseia na propagação de fronteiras apresentou menor tempo de execução em comparação com os algoritmos clássicos. Esse comportamento está associado à redução de operações globais de ordenação e à limitação de relações de regiões relevantes do gráfico. Mas vale lembrar,
Vale lembrar que esses resultados não devem ser interpretados como uma vantagem assintótica. É um geral evidência empírica, né, do impacto estrutural da abordagem do grafo de pequeno porte. Então, se a gente aumentasse esse grafo aqui, sei lá, como fosse um mapa, né, digamos assim, entre várias linhas e por diante, talvez, ó, né, de uma certa maneira, ele poderia ser um pouco pior. Então, a gente tem que analisar em outros cenários também, ok? Então, nesse ambiente controlado, ele teve uma performance estupidamente grande, né, digamos assim. Essas aqui são as referências que eu tenho, tá? O Belmont Ford, 1958, o Coleman, né, trabalhou em cima dessas introduções de algoritmos, o Draxler, de 1959, e o Doom, né, que veio agora em 2025. Desde já, obrigado. Meu nome é Jefferson. Esse aqui é o GitHub, então, caso vocês queiram analisar esse código em Python, só basta clicar nesse link e vocês são direcionados para a página do GitHub. Valeu, gente. Obrigado.